Você já parou para pensar que um rio não é feito apenas de água? Ele é feito de tempo. Cada gota carrega consigo o eco de histórias, de promessas, de segredos que afundaram e nunca mais foram vistos. E aqui, nas margens do velho rio São Francisco, o tempo corre de um jeito diferente. Ele não passa, ele se acumula. E se eu te dissesse que, em uma pequena e esquecida vila de pescadores, um segredo nascido na noite mais escura e trágica do rio foi guardado por mais de 40 anos? Um segredo que conecta um simples barqueiro, cujo rosto é um mapa de rugas e silêncios, ao engenheiro mais poderoso e celebrado do país, um homem que ajudou a domar este mesmo rio com suas barragens de concreto. Esta é a história de Zeca da Canoa e do Dr. Afonso Monteiro, um homem que vive da memória do rio e outro que vive de tê-lo mudado para sempre. O que os une é um elo de dor, sacrifício e um amor tão profundo quanto o próprio leito do velho Chico. Uma verdade que, se revelada, poderia não apenas destruir reputações, mas reescrever o destino de uma comunidade inteira que escolheu o silêncio como forma de proteção. Antes de lançarmos nossa rede nas águas profundas desta história, peço que você já se inscreva no canal e deixe o seu like. A jornada que faremos hoje é longa, detalhada e vai exigir que a gente navegue com calma. E me diga aí nos comentários de qual cidade você nos ouve. Quero saber até onde a correnteza do velho Chico leva suas lendas. Capítulo 1. Barra das Almas e o Gigante de Concreto. Nossa história se ancora em Barra das Almas, um vilarejo fictício, mas que poderia ser qualquer um dos povoados que se aninham nas curvas do São Francisco, entre Alagoas e Sergipe. Um lugar onde o tempo parece ter se cansado de correr. Casinhas coloridas desbotadas pelo sol, uma igrejinha branca que olha o rio como uma sentinela e o cheiro constante de peixe frito e terra molhada. Barra das Almas vivia da pesca e da saudade. Saudade da época dos vapores, os majestosos navios a vapor que eram a alma do rio, trazendo mercadorias, notícias e vida. Mas os vapores morreram, silenciados pelas grandes hidrelétricas, como a de Sobradinho, e mais perto dali, a de Xingó. O progresso chegou, a energia ascendeu as capitais, mas para a Barra das Almas foi como se uma parte da alma do rio tivesse sido represada junto com a água. Nesse cenário de beleza e resignação vivia Zeca da Canoa. Aos 75 anos, Zeca era menos um homem e mais uma parte da paisagem. Seu corpo magro e forte, a pele escura e curtida pelo sol, os olhos de um azul acinzentado, da mesma cor do rio em dia nublado. Ele era o barqueiro mais antigo e respeitado. Não falava muito. Sua sabedoria não estava nas palavras, mas em como suas mãos calejadas liam as correntes, em como seus olhos previam as tempestades. Zeca era o guardião das histórias não contadas do rio, o confessor silencioso de Barra das Almas. Ele vivia em uma casinha simples com Tonho, um homem de 40 anos com a mente de uma criança. Todos no vilarejo diziam que Tonho era filho de criação de Zeca, um órfão que ele acolheu. Tonho era a alegria ingênua da vila, ajudava a todos, consertava redes, cuidava dos barcos e era protegido por cada morador como se fosse um tesouro coletivo. A milhares de quilômetros dali, em um escritório no topo de um arranha-céu em São Paulo, vivia o Dr. Afonso Monteiro. Aos 70 anos, Afonso era um dos engenheiros civis mais renomados do Brasil. Um homem cujo nome estava gravado nas placas de inauguração das maiores barragens e pontes do país, incluindo a de Xingó. Ele era a personificação do progresso, um homem de lógica, cálculos e concreto. Sua vida era uma fortaleza de riqueza e sucesso, mas por dentro era um deserto. Viúvo há 4 décadas, Afonso era um homem amargo, assombrado por uma tragédia que o fez odiar o mesmo rio que lhe deu fama e fortuna.
Na sua mesa de mogno, entre projetos e maquetes, havia um único porta-retrato. Uma foto amarelada de uma jovem mulher sorrindo, sua esposa Clara. O espaço ao lado dela, na foto, onde deveria estar seu filho, estava vazio, como sua vida. Esses dois mundos, o da saudade e o do poder, estavam prestes a colidir. A faísca seria uma jovem chamada Lia, neta de Afonso. Cursando o último ano de jornalismo e movida por uma inquietação sobre o passado de sua família, Lia decidiu que seu trabalho de conclusão de curso seria um documentário. O tema: Os Sussurros do Rio, as memórias e as vidas afogadas pelo progresso no Baixo São Francisco. O ponto de partida de sua pesquisa, Barra das Almas, o lugar onde sua avó e seu tio recém-nascido haviam morrido em um trágico naufrágio durante a grande enchente de 1979. Boa tarde, sou jornalista, estou fazendo uma matéria sobre a cidade. Seja bem-vinda, minha filha. O que precisar... Obrigada, estou interessada principalmente no acidente de 79. Ah, pois é, faz tempo disso. Não sei se alguém lembra bem. O senhor é o Zeca da Canoa? A chegada de Lia em Barra das Almas foi como uma pedra jogada em um lago parado. A picape 4x4 levantando poeira, suas roupas de cidade, seu equipamento de filmagem, tudo nela gritava forasteira. As pessoas a recebiam com a hospitalidade calorosa do sertanejo, oferecendo café, um prato de comida, um sorriso. Mas quando ela mencionava o motivo de sua visita, a história do Rio e principalmente o sobrenome Monteiro, uma névoa sutil de desconfiança pairava no ar. As conversas se tornavam vagas, os olhares evasivos. A enchente de 79? Ah, minha filha, foi uma tristeza. O Rio virou bicho, levou muita coisa, dizia uma senhora antes de mudar de assunto. O doutor Afonso, homem importante, ajudou a trazer a luz para nós, comentava um pescador, mas seus olhos diziam outra coisa. Lia sentia que havia um pacto de silêncio, uma história oficial contada para estranhos. Seu principal alvo era Zeca da Canoa. Todos diziam que ele era o último vivo que estava na água naquela noite. Ela o encontrou na beira do rio, consertando uma rede com uma paciência de monge. Ao lado dele, Tonho cantarolava uma melodia desafinada, sorrindo para ela. Seu Zeca, meu nome é Lia Monteiro. Sou neta de Afonso Monteiro. Zeca parou o que estava fazendo. Seus olhos cinzentos a estudaram por um longo momento, uma análise profunda que a fez se sentir transparente. Eu sei quem você é, disse ele, a voz um cascalho suave. É parecida com sua avó. O coração de Lia acelerou. O senhor a conheceu bem? Conheci, moça boa, cheia de vida. Não gostava da cidade grande, ele disse, e voltou a trabalhar na rede. Eu queria conversar sobre a noite do acidente, para o meu documentário, para entender o que aconteceu. A agulha de madeira parou de novo. Zeca olhou para o rio. Minha filha, tem água que é melhor não remexer. O fundo é escuro, cheio de coisa que corta. Deixe as almas dos que se foram descansarem em paz. Foi a conversa mais longa que tiveram. Nos dias seguintes, Zeca a tratava com uma polidez distante, recusando-se a falar do passado. Lia, no entanto, era persistente, e ela notou algo estranho. A forma como Zeca olhava para Tonho não era o olhar de um pai para um filho de criação. Era algo mais profundo, um misto de amor, preocupação e medo. E a forma como Tonho, apesar de sua mente simples, parecia se acalmar apenas com a presença do velho barqueiro, como se Zeca fosse seu porto seguro, sua âncora no mundo. Frustrada com o silêncio, Lia mudou de tática. Passou a frequentar a pequena biblioteca da cidade vizinha, a vasculhar arquivos de jornais antigos. A história oficial era clara. Na noite da enchente, Afonso Monteiro, um jovem e ambicioso engenheiro da construtora da barragem, estava em uma reunião de emergência na capital. Sua esposa, Clara, que insistira em acompanhá-lo ao sertão, sentiu-se mal e decidiu voltar para a fazenda onde estavam hospedados, do outro lado do rio.
O único disposto a fazer a travessia perigosa foi Zeca da canoa. No meio do rio, a canoa virou. Zeca conseguiu se salvar agarrando-se a um tronco, mas Clara e o bebê de 2 meses, Antônio, desapareceram. O corpo de Clara foi encontrado dias depois, rio abaixo. O do bebê, nunca. Mas nas entrelinhas, Lia encontrou fissuras. Pequenas notas em jornais locais da época falavam de um Afonso Monteiro distante e frio durante as buscas. Uma entrevista com um antigo delegado mencionava a estranha calma do marido e sua pressa em encerrar o caso e voltar para São Paulo. Lia começou a filmar o cotidiano da vila e sua lente capturava a dinâmica entre Zeca e Tonho. Ela filmou Tonho, ajudando Zeca a amarrar o barco, os dois dividindo um peixe assado em silêncio. Zeca pacientemente ensinando Tonho a fazer um nó. Havia uma ternura e uma simbiose que a comoviam. Em uma tarde, enquanto filmava Tonho brincando na beira do rio, ele encontrou uma pedrinha brilhante. Correu até ela e a entregou com um sorriso puro. Pra moça bonita, o rio que deu. Naquele momento, Lia notou algo pela primeira vez. Os olhos de Tonho não eram castanhos como os de Zeca e de quase todos na vila. Eram de um tom de verde-oliva, raro e profundo. Ela ligou para o pai. Pai, como eram os olhos da vovó Clara? Verdes, filha, da cor de folha de mato depois da chuva. Por quê? O coração de Lia disparou. Ela foi até a casa de Dona Luzia, a benzedeira da vila, uma senhora de quase 90 anos. Com a câmera desligada, ela implorou. Dona Luzia, a senhora sabe de algo. Eu sinto. Não é por jornalismo, é pela minha família, pela memória da minha avó. A velha senhora suspirou, um som que parecia carregar décadas de peso. Minha filha, tem promessa que é mais sagrada que confissão para padre. Zeca é um homem de palavra, mas a palavra dele foi dada a um anjo, não a um homem. Antes de se despedir, ela acrescentou quase num sussurro. Procure pela caixa de Clara. Zeca guarda. A investigação de Lia não passou despercebida. Seu avô, Afonso, recebeu um telefonema de um antigo contato na região. Doutor, sua neta está remexendo no vespeiro, fazendo perguntas sobre 79. A fúria tomou conta de Afonso. Aquele capítulo de sua vida estava selado a concreto. Ele pegou seu jato particular e voou para o sertão, determinado a arrastar Lia de volta e enterrar o passado de uma vez por todas. Sua chegada em Barra das Almas foi como a de um imperador romano. A Land Rover preta, os seguranças, sua postura arrogante. Ele marchou direto para a casa de Zeca, onde encontrou Lia tentando conversar com o velho barqueiro. Você não tem o direito de se meter na minha vida, Zeca! Quem você pensa que é? Eu penso que a verdade já demorou demais, Afonso. Não grita. Não quero que grite. Olha bem pra isso. Estava guardado, esperando o dia que o senhor tivesse coragem de olhar. Acabou o circo, Lia. Você vem comigo agora, ordenou Afonso a voz cortante. Eu não vou a lugar nenhum até entender o que aconteceu aqui, retrucou ela. O que aconteceu foi que este homem incompetente deixou minha família morrer. Ele é a razão da sua avó e do seu tio estarem no fundo deste rio maldito. Nesse momento, o céu, que vinha escurecendo, desabou. Uma tempestade de verão, súbita e violenta, como as que assolavam o sertão, começou a cair. O vento uivava e o rio começou a subir. Eles estavam presos na pequena casa de Zeca. Do lado de fora, Tonho, assustado com os trovões, entrou correndo e se encolheu atrás de Zeca, tremendo. A visão de Tonho pareceu enlouquecer Afonso ainda mais. E ainda cria esse idiota, um peso morto. A ofensa a Tonho quebrou algo em Zeca. O velho barqueiro se levantou e pela primeira vez Lia viu fogo em seus olhos cinzentos. O senhor não fale do meu filho, disse ele, a voz baixa, mas vibrando com uma força contida. Seu filho? Você é um velho miserável que não tem nada, esbravejou Afonso. Tenho mais que o senhor, eu tenho a consciência limpa. Foi Lia quem jogou a isca final.
Vô, eu sei da caixa. A caixa de Clara. O que tem nela, seu Zeca? Zeca olhou para Lia, depois para o rosto contorcido de ódio de Afonso e finalmente para Tonho, encolhido e assustado. Ele pareceu tomar uma decisão. Caminhou até um velho baú de madeira, mexeu em redes e ferramentas de pesca e de lá tirou uma pequena caixa de metal enferrujada. Ele a abriu sobre a mesa. Dentro, embrulhado em um pano amarelado, havia um par de sapatinhos de lã, um medalhão de santa com a letra C gravada e uma carta, o papel frágil, a tinta desbotada pela umidade. Esta é a verdade que o rio guardou, disse Zeca, a voz embargada. A tempestade lá fora parecia um eco da que estava prestes a explodir ali dentro. Naquela noite, começou Zeca, o rio estava um monstro. Eu disse para Dona Clara que não era seguro. Mas ela insistiu. Ela estava fugindo do senhor, doutor Afonso. Afonso ficou pálido. Ela me contou no barco. Contou que o senhor não queria o filho, que o via como um atraso na sua carreira, um peso. Disse que o senhor era um homem frio, obcecado pelo poder e pelo concreto. Ela ia pegar o vapor em Penedo e sumir com o menino para criá-lo longe da sua frieza. Mentira! É um mentiroso! Gritou Afonso. Zeca continuou impassível. Quando a canoa virou, eu me agarrei ao menino. Dona Clara se segurou em mim, mas estava fraca. Antes da correnteza a levar, ela me fez prometer. Ela olhou nos meus olhos e disse: Zeca, salve meu Antônio. Não o entregue ao pai dele. Nunca. Ele vai esmagar a alma do meu filho. Crie-o. Dê a ele o amor que ele nunca terá. Jure, Zeca. Jure pelo rio. E então, a água a levou. Silêncio. Apenas o som da chuva e dos soluços de Lia. Eu jurei, continuou Zeca. Eu escondi o menino. Disse a todos que ele havia morrido. Criei uma história e essa vila inteira, essa gente que o senhor despreza, me ajudou a guardar o segredo. Porque todos viram a bondade de sua esposa e a sua arrogância. Nós protegemos o menino. Nós demos a ele uma família. Nós demos a ele amor. Ele pegou a carta. Ela escreveu isto para o filho, para ser entregue um dia. Lia pegou a carta e leu em voz alta, a voz tremendo. Meu querido Antônio, se você está lendo isso, é porque o mundo não foi gentil comigo, mas espero que tenha sido com você. Saiba que você foi a luz da minha vida, meu pequeno peixe. Seu pai é um homem de grandes ambições, mas de um coração pequeno. Eu te tirei de perto dele para que você pudesse crescer livre, para que pudesse aprender a amar as coisas simples, o rio, o sol, as pessoas. Perdoe-me por não estar aí, mas saiba que cada gota deste rio é uma lágrima de amor que derramei por você. Com todo o amor do mundo, sua mãe, Clara. Afonso caiu sentado em uma cadeira, o rosto desfigurado pela dor e pelo choque. Ele olhou para Tonho, que o encarava com seus olhos verdes assustados, os olhos de Clara. Ele estava olhando para seu filho, Antônio, pela primeira vez. O filho que ele achava que estava morto. O filho que ele havia rejeitado antes mesmo de conhecer. A tempestade passou, deixando para trás um ar limpo e um silêncio pesado. A revelação não trouxe uma reconciliação mágica, mas o início de uma dolorosa demolição. Afonso Monteiro, o gigante de concreto, viu sua fortaleza interior ruir. Ele passou dias em Barra das Almas, em um estado de torpor, observando de longe a vida de Tonho. Vendo-o rir, pescar com Zeca, sendo abraçado pelos vizinhos. Ele viu a riqueza do mundo que seu filho habitava, uma riqueza que seu dinheiro jamais poderia comprar. A redenção de Afonso não foi rápida nem fácil. Começou com um pedido de perdão a Zeca, não com palavras, mas com um gesto. Ele sentou-se ao lado do velho barqueiro na beira do rio, e os dois ficaram em silêncio por horas. Um silêncio que dizia mais que qualquer discurso. Ele não tentou tirar Tonho de Barra das Almas. Entendeu que aquele era o seu mundo, o único que ele conhecia e amava. Em vez disso, Afonso decidiu usar seu poder para honrar a promessa que sua esposa fizera ao rio. Ele criou
a Fundação Clara Monteiro. Seu primeiro ato foi construir não uma barragem, mas uma escola-oficina em Barra das Almas, dedicada a ensinar aos jovens a arte da construção de barcos tradicionais, resgatando uma cultura que estava morrendo. Ele financiou uma cooperativa de pescadores, garantindo preços justos e infraestrutura. Construiu um pequeno centro de saúde e investiu na escola local. Ele não estava dando esmolas, estava devolvendo ao Rio e à sua gente uma parte da vida que o progresso havia tirado. Ele passou a visitar Barra das Almas regularmente, não como o Dr. Monteiro, mas como Afonso. Aos poucos, construiu uma relação tímida e desajeitada com Tonho, baseada em pescarias silenciosas e sorvetes na praça. Ele estava aprendendo a ser pai na velhice. Lia concluiu seu documentário. Não era mais um trabalho de faculdade, mas um poema visual sobre memória, sacrifício e as diferentes formas de amor. O filme, intitulado A Promessa do Rio, ganhou prêmios nacionais e internacionais e trouxe uma nova luz para as comunidades ribeirinhas, mostrando sua resiliência e sabedoria. Zeca da Canoa continuou sendo o que sempre foi, o guardião do rio. Mas seu olhar melancólico deu lugar a uma serenidade profunda. Ele havia cumprido sua promessa. Ele havia visto a justiça, não a dos homens, mas a do rio, seguir seu curso. O vídeo se encerra com uma cena final. Anos depois, um barco-escola, cheio de jovens aprendizes, navega pelo São Francisco. Na proa, Tonho sorri, ao lado de um Afonso de cabelos brancos. Da margem, Zeca, agora muito velho, acena para eles, um sorriso discreto em seus lábios. A câmera sobe, mostrando o rio serpenteando em direção ao mar, livre e perene. Narrador. E agora, a pergunta que fica é: a mentira de Zeca e de toda uma comunidade foi um crime ou o mais sublime ato de amor coletivo? O que define uma família? Os laços de sangue ou os laços de cuidado e proteção? A história de Barra das Almas nos ensina que, às vezes, para salvar uma vida, é preciso esconder uma verdade no fundo do rio e confiar na sua correnteza para um dia trazê-la à tona. O que você faria no lugar de Zeca? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que essa história despertou em você. Se essa viagem pelo coração do Brasil te tocou, demonstre seu apoio. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino. É a sua força que nos permite navegar por essas águas profundas. E não vá embora. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. É uma história real, igualmente poderosa, sobre os heróis anônimos da seca no sertão nordestino. Garanto que vai te emocionar. Até a próxima história. E lembre-se, todo rio tem sua memória, e os maiores tesouros não são os que afundam, mas os que, contra todas as probabilidades, aprendem a boiar.